Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Hoje, 9 de novembro de 2016, eu fiquei até a madrugada acompanhando a apuração das eleições dos Estados Unidos e digo aos senhores que eu não tinha nenhuma dúvida de que Donald Trump venceria essas eleições. E apesar, né, de toda a mídia, de toda a imprensa, de todo o staff do show business e mais uma série de jornalistas aí sem escrúpulo algum, que falam o que falam por puro interesse, por dinheiro. É só botar dinheiro na mão desses papagaios aí que eles falam o que você quiser. Então eu acredito que já era previsto. Até aí, ponto final. O Trump se utilizou aí do discurso nacionalista. O discurso dele é francamente nacionalista. Quando ele coloca detalhes ali, como por exemplo, recuperar a soberania dos Estados Unidos, que realmente se perdeu. Quando ele fala em combater tráfico de drogas, quando ele fala em impedir a entrada de imigrantes ilegais, quando ele fala de fechar a economia, de rever aí contratos de comércio internacional, quando ele fala que não vai mais se meter na vida dos outros países. Isso é muitíssimo importante. Esse é o ponto principal onde eu quero chegar. Se ele vai cumprir aquilo que ele falou, aquilo que ele colocou aí como discurso de sua campanha, é uma coisa. Se ele não fizer, né, até aqui ele chegou com um discurso interessante, né? Mas daqui para frente nós vamos avaliar aí como é que vai ser o comportamento do senhor Donald Trump, porque ele também vem de dentro do sistema. Não podemos esquecer que ele é um magnata, ele é um bilionário e que também tem estreitos laços aí de relacionamento com o sistema financeiro mundial. Isso não pode ser negado, não pode ser relevado. Ele não é alguém que realmente veio de uma, vamos dizer, de uma classe média, etc., e foi concorrer à presidência e acabou ganhando, né? E na verdade não foi isso. Na verdade ele já circulava nesse meio, né? Vamos dizer assim, onde habitam aí pessoas como os políticos renomados dos Estados Unidos, inclusive a família Clinton, que, segundo parece, eles já foram amigos um determinado tempo, né? A família Bush, todo esse pessoal aí, todas essas oligarquias, né, que estão dentro dos Estados Unidos. Ele sempre participou disso. Pode ser que ele, utilizando-se de um discurso nacionalista, porque eu acredito que não seja novidade, né, para ninguém, certo? Que o discurso que hoje pode arregimentar e pode trazer maiores benefícios aí para o povo, né, que tanto sofre com a expansão do sistema, é exatamente o nacionalismo. Não tem outra saída, não tem outra alternativa melhor do que essa. E ele pode ser simplesmente fingido ali no discurso, mas agora daqui para frente ele vai se comportar como, ou vamos dizer assim, uma engrenagem do sistema, né? E se comportando simplesmente como uma engrenagem do sistema. Agora, mesmo que ele não cumpra, né, aquilo que ele disse, não haja conforme ele sempre disse que iria agir, uma coisa não pode ser apagada, que é o resultado das eleições, né? As pessoas que votaram acreditaram nesse discurso.
E acreditando nesse discurso, nós sabemos qual é que é a intenção do povo, né? Eu já havia dito isso quando aconteceu o Brexit na Inglaterra, eu já venho dizendo isso há muito tempo, depois aí do crescimento do nacionalismo aí dentro da Europa também, né? Numa série de países aí, que vai desde Noruega, Hungria, Itália, né? Em todos esses países aí o nacionalismo tem se tornado cada dia mais forte, e se ele vai cumprir aquilo que ele promete, que ele prometeu, aí já é uma outra questão. Quando eu comecei aqui o vídeo, eu disse que era muito importante a questão dele se meter com os problemas do país dele e parar de permitir que órgãos como ONU, como OTAN, como uma série de outras ONGs aí que existem pelo mundo, né, se utilizem do poderio econômico, que se utilizem do poderio da nação norte-americana para impor vontades aos demais países do mundo, porque é sabido que muita gente aí se esconde atrás do poder norte-americano. Isso é uma coisa assim que salta aos olhos, né? Que está aí nas nossas vistas, né? E muita coisa é imposta a países aí, como ideologia de gênero, como liberação de drogas, como a questão de desarmamento, como questões aí desse tipo, que vão absolutamente contra aquilo que a gente entende como soberania, vão contra a cultura original dos países, vão contra uma série infinita, né? Aqui citando apenas algumas, existe uma série infinitas aí vão contra questões religiosas, né? A destruição das religiões e a manutenção de uma única religião mundial, que não, na verdade não seria nem uma religião, seria apenas uma questão filosófica apenas aí, substituindo-se Deus aí pelo homem, né? Uma coisa ridícula. Então, se Donald Trump, né, se preocupar em estar se meter o nariz dele somente com os Estados Unidos, para o restante do mundo vai ser ótimo, vai ser excelente, porque daí nós poderemos decidir aqui dentro da nossa casa, aqui dentro do Brasil, por exemplo, o que nós queremos. Porque sem o poderio norte-americano, sem o poderio desse bando, né, globalista, desse bando do sistema financeiro, esse bando do sistema, sem essa gente estar ajudando financeiramente, sem essa gente estar apoiando em seus discursos, sem essa gente estar usando o poder que possui dentro da mídia, né, para nós será interessantíssimo. Poderemos aí começar a pensar, poderemos aí começar a sonhar em uma reversão das coisas nesse país. E eu acredito que em todos os países do mundo é a mesma coisa. Muito se tem falado aí a respeito da questão econômica, né? Olha, eu não vejo mudança nenhuma em questões econômicas, sabe? Os Estados Unidos vai fazer o jogo dele, vai continuar comprando o que sempre comprou, vai continuar vendendo o que sempre vendeu, e assim sucessivamente. A questão nacionalista, ela não se prende única, exclusivamente a uma questão econômica. A questão econômica, ela foi simplesmente levantada aí pela mídia, pela imprensa em geral, principalmente aqui no Brasil, né, para submeter, para fazer aquela pressão, aquele jogo do medo, porque o Brasil hoje vive uma crise terrível, e com esse jogo do medo é possível que você intimide as pessoas e alguns eleitores aqui dos Estados Unidos que estejam aqui dentro, ou então famílias que estão aqui dentro do Brasil e que tenham parentes morando nos Estados Unidos, né, como eu tenho,
para que venha a influenciar essas pessoas a votar do lado contrário, porque se votasse em Donald Trump, a economia do Brasil não subsistiria e iria para o buraco, iria quebrar. O nacionalismo não consiste nisso, sabe? Nacionalismo consiste sim no fortalecimento, tá? Da cultura, da religião, dos costumes do país, do sentimento de soberania, da manutenção de fronteiras. É isso que consiste o nacionalismo. Com relação a questões econômicas, tudo segue da mesma maneira. O mundo continua precisando de produtos que o Brasil vende e o Brasil continua precisando de produtos, se bem que na minha opinião não precisaria, porque nós somos um país aí continental, temos todas as matérias-primas possíveis e imagináveis para a fabricação de tudo que se pode imaginar, que vai desde medicamentos até máquinas e foguetes, bombas atômicas, se quiser, né? Nós temos tudo isso nas mãos para estarmos aí nos tornando independentes na compra, na importação de uma série de produtos aí. E é isso que o Donald Trump diz, que ele vai fazer com que as indústrias, né, com que o Parque Fabril, né, dos Estados Unidos reaja e tome de volta, né, o que foi passado para a China. E a China, que durante aí nos últimos 30 anos, 40 anos, aí, ganhou muito dinheiro com o Ocidente, numa ideia de globalização, uma ideia de administração que surgiu muito forte aí no mundo, que acabou transpassando fronteiras. A China tem condição de andar com as próprias pernas também. Todos os países têm condição de andar com as pernas, né? Independentemente aí, são alguns países aí não teriam condições, sabe? Tipo do Afeganistão, por exemplo, só tem pedra e só viveu em guerra nos últimos tempos por culpa de intromissão dos Estados Unidos, né? O Iraque só tem areia, coitadinho deles, não consegue fazer nada, era por culpa de intromissão dos Estados Unidos. Mas a Síria, né, por culpa de intromissão dos Estados Unidos e Israel lá, sabe? Então, está na hora de começarmos a deixar em paz o vizinho, deixar o vizinho viver a vida dele. É isso que consiste o nacionalismo. Nós veremos hoje aí, durante o dia, uma série de discursos aí de gente chorando, porque, olha, como vai ser agora? Agora você vai para tua casa e toma conta dela. É simples assim. Não tem mágica, não tem nenhum tipo de surpresa. Tome conta da tua casa. Se os Estados Unidos tomarem conta da casa deles e deixar o restante do mundo que se entenda com seus povos, né, que se entenda com aquilo que a maioria dos seus cidadãos querem, maioria, não estou falando aqui dessas minorias aí e tal, inventaram essa história de minoria, essa coisa toda aí e tal, né, desvirtuando-se uma série de princípios, né, exatamente para que a maioria se tornasse apenas uma massa de manobra, olhando para a minoria. Não, a vontade tem que ser da maioria, sim. A vontade a respeito da cultura, a vontade a respeito da religião, a vontade com respeito aos costumes, como é que eu vou conduzir a minha família, como é que eu vou conduzir os meus filhos, o que eles têm que aprender, o que eles têm que estarem aí absorvendo como aquilo que nós conhecemos como conhecimento. Isso é da escolha do cidadão, isso é da escolha de cada país, e nada dessa intromissão, quando uma minoria aí acaba sendo turbinada de fora para dentro, como vem acontecendo aí nos últimos 50 anos, sempre aconteceu na verdade, né?
com os Estados Unidos fornecendo e oferecendo aquele poder que possui, né, sobre a economia mundial, relegando isso e entregando nas mãos aí de órgãos que se aproveitaram para fazer sim a desunião dos povos, desuniram os povos, criaram uma série de barreiras, trouxeram de volta uma série de memes aí, uma série de barreiras entre as pessoas, e isso é péssimo. E agora está chegando a hora de nós revertermos isso. Por isso eu digo mais uma vez, se o Donald Trump manter o discurso, se ele cumprir aquilo que falou, para nós já será uma grande vitória. Mas é preciso aguardar para ver, é preciso aguardar. O sistema ele não se entrega assim tão facilmente, e aí é que mora o perigo, mas uma coisa não pode ser apagada, conforme eu disse, que é exatamente o resultado das eleições. Vamos aguardar. Durante o dia hoje você vai ver aí uma série de gente chorando na televisão, sabe? Vão chorar muito, ninguém vai falar a favor dessa vitória do Donald Trump aqui no Brasil, porque sempre foram chupins do sistema, sempre foram esses aí as pessoas que simplesmente olham para os interesses de meia dúzia, o interesse de minorias, interesse de gente que não vale nada. E eles olham assim por essas pessoas e tentam subverter a ordem daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos aí como sendo o correto, sendo o justo. Vamos lá, minha gente. Agora que os Estados Unidos tomem conta da vida deles e nós tomemos conta da nossa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.